Começar o nosso vídeo hoje para falar dessa informação confirmada pelo Instagram do Imprensa Verde, ainda neste último final de semana, dando conta do interesse do Goiás no lateral esquerdo Riquelme, jogador de apenas 19 anos de idade, criado ali nas categorias de base do Vasco da Gama, inclusive que na última rodada contra o Criciúma, na Série B do Campeonato Brasileiro, foi o titular, né? O Edmar, que é o titular absoluto da posição, estava suspenso, o jovem Riquelme ganhando uma oportunidade. Ele que já havia estreado na Série B do ano passado, né? Inclusive jogou contra o Goiás, um duelo lá em São Januário, inclusive deu assistência para o gol, né, do Vasco naquele jogo, né? O Riquelme jogou muito bem naquele duelo diante do Goiás. Um cara que é muito jovem, tem apenas 19 anos de idade e pode fazer tanto essa função de lateral esquerdo quanto também um meia esquerda um pouquinho mais avançado. Goiás que já tem o Sávio contratado para a sequência da temporada, veio lá do Rio Ave de Portugal, tem essa característica também de ser um jogador um pouquinho mais ofensivo do que propriamente um defensor. O Riquelme também chegaria possivelmente para essa mesma função, né? A informação aí do Imprensa Verde, Goiás tem interesse de contar com o jogador por empréstimo até o final dessa temporada. Isso porque, né, o seu contrato com o Vasco da Gama é longo, ele que renovou o seu vínculo já agora em março desse ano, seu contrato antigo iria até dezembro de 2023, ele acabou estendendo até julho de 2016 com o Vasco da Gama. Além disso, tem uma multa rescisória que gira na casa de 220 milhões de reais para os clubes do exterior, né? Realmente um jogador que chamou a atenção já nas categorias de base do Vasco da Gama, treina no elenco principal desde 2019, quando tinha apenas 17 anos de idade, e a partir do ano passado já havia sido jogador importante já no time principal do Vasco da Gama. Nessa temporada acabou perdendo um pouco de espaço, a torcida gosta bastante dele, a comissão técnica também, mas o que eu vi muitos comentários, né, que o jogador ainda não tem essa experiência para ser titular numa posição defensiva, né? Na lateral esquerda, atualmente o experiente Edmar vem sendo titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto é que os números do Riquelme mostram isso, né? 9 jogos no total até aqui na temporada, sendo 5 no Campeonato Carioca, lá no comecinho do ano, e mais 4 na Série B, sendo que o seu único como titular aconteceu nessa vitória contra a equipe do Criciúma. Perdão, teve um outro também contra a Ponte Preta, vitória também do Vasco dentro de casa, ele jogou 75 minutos daquele duelo, né? Então vem sendo utilizado mais na lateral do que uma função de meia esquerda, e principalmente agora quando o Edmar não estiver à disposição, pode criar essa dúvida, né, atrás da orelha do técnico do Vasco da Gama. Na minha opinião, é um cara que tem bastante potencial, não sei se está 100% pronto para jogar uma primeira divisão, acho que pode agregar bastante dentro do elenco, mas tem que ver essa questão do Vasco da Gama também liberar o seu jogador, principalmente após a boa atuação diante o Criciúma neste último final de semana. Além de ser uma posição já precária dentro do elenco do Goiás nesse ano de 2022, contando aí com o Danilo Barcelos, que até fez um jogo ok, né, diante da equipe do Atlético Paranaense. Também tem o Dada Belmonte, que já chegou a ser improvisado naquela posição. E o Hugo, né, a tendência é que o Hugo receba uma proposta de algum clube da Série B do Campeonato Brasileiro nesses próximos dias e assine aí sua rescisão de contrato com a equipe do Goiás. Tem o jovem Juan Tavares também, e agora chegando mais recentemente o lateral esquerdo Sávio, que estava lá no futebol do Rio Ave em Portugal, né? Então é uma posição que o Goiás já tem diversos jogadores, mas com a provável saída do Hugo, ou caso essa proposta, né, do exterior realmente venha a acontecer pelo Danilo Barcelos e ele deixando o Verdão, pode sim ser uma prioridade da diretoria esmeraldina em buscar um outro lateral. Além disso, eu já até havia falado para vocês no nosso vídeo de hoje mais cedo, a intenção do Goiás é trazer pelo menos mais 2 jogadores pelas beiradas do campo. Eu não sei se o Riquelme encaixa perfeitamente nesta questão, já que ele é um jogador assim mais para lateral ou até mesmo um meia esquerda. O Goiás para o lado de campo tem o interesse de contar pelos jogadores do lado direito, ou seja, um meia direita barra ponta direita, né? Já que, por exemplo, no lado esquerdo temos o Vinícius, que apesar do mau momento é sim um dos principais destaques, né, desse time, principalmente pelo que fez no comecinho da temporada.